Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal A Bíblia Vive. Hoje começando uma nova série de mensagens chamada O Corpo Físico. Nessa oportunidade estaremos meditando à luz da Bíblia o que é o corpo físico, o que a Bíblia fala a respeito do corpo físico, como é atacado pelo inimigo, pelo pecado, e como o Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito do corpo, se referindo à carne, entre outras coisas. Quero te convidar, a você que está conosco, a continuar nos acompanhando, e a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe a sua notificação, ative o sininho, porque temos muito material interessante e nessa oportunidade estamos abordando um tema que realmente é pouco mencionado, é pouco falado, talvez até se sequer é pouco estudado. Por isso que eu te convido a que me acompanhes na leitura dos versículos. Nessa oportunidade estaremos com a primeira parte. É um assunto que tem muita coisa para ser lida, muita coisa para ser estudada, muita coisa com a qual podemos meditar à luz da Bíblia. Quero, fora daquilo que nessa oportunidade vamos tratar, que é o começo, né? Como falamos aqui, o que é o corpo físico à luz da Bíblia, quero trazer primeiro uma leitura que está no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63, no qual nós entendemos seja o cerne do que essa série pretende abordar, e são palavras do Senhor Jesus que diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Palavras do Senhor Jesus, e com isso queremos começar a nossa série falando a respeito do corpo físico, tendo em mente aquilo que o Senhor Jesus pensava a respeito da carne. Quero te convidar à nossa primeira leitura, para essa primeira parte, que está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, a criação do homem, a criação desse corpo físico, esse veículo que nós estamos habitando hoje, com o qual podemos nos locomover, com o qual podemos fazer coisas nesse mundo material, com o qual podemos sim servir a Deus nesse mundo material. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego de vida, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A Bíblia relata nesse versículo basicamente que o homem foi feito da terra. Como podemos explicar isso hoje, no século 21, à luz de tudo que foi evoluindo como conhecimento a respeito da ciência, a respeito da formação química do nosso corpo? A Bíblia diz que o corpo foi feito do pó da terra, e nós podemos entender que os componentes químicos que estão no nosso corpo, os componentes químicos que fazem parte daquilo que o nosso corpo está feito, também são encontrados no pó, também são encontrados no barro, também são encontrados nas estrelas. A composição química do nosso corpo, também vários componentes do nosso corpo são encontrados em todo o universo. Então, desde o começo, a Bíblia já nos indica
que esse corpo foi feito com a mesma matéria que tudo que nos cerca, que tudo que nos rodeia, mas temos a diferença que o Senhor fez aqui, deixou escrito em Gênesis capítulo 2, temos a diferença que ele diz, e vou ler novamente: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes, na minha tradução está escrito narizes, o fôlego da vida. A diferença de muitas outras coisas que estão no universo, que estão nesse mundo material, aqui a Bíblia está dizendo que dentro do homem o Senhor soprou o fôlego da vida. Aqui é muito importante destacar que está cientificamente comprovado, como acabamos de falar, que os elementos químicos que formam parte do corpo também formam parte de várias e da maioria do universo. O significado do nome Adão, eu trouxe aqui para que nós vejamos exatamente por que o nome Adão. O significado do nome Adão, Adam, né? A-D-A-M-A, Adam, é humano em hebraico, humano, Adam. A raiz de Adamah, que significa terra. Dessas duas palavras hebraicas, Adam, que significa humano em hebraico, e Adamah, que significa terra, o nome Adão significa feito da terra vermelha. Essa é a primeira parte. Com isso, queremos nos introduzir no nosso estudo a respeito do corpo físico e continuamos na leitura. Agora vimos a criação do homem, né? A composição do homem, o ser humano, Adão, e a Bíblia continua relatando, e aqui temos a segunda parte, que é a criação de Eva, a mulher. Está em Gênesis, me acompanhem? Está em Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 22. E diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. No versículo 22 diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Nós podemos entender também que, do mesmo jeito que Adão, da mesma maneira que Adão foi feito do pó da terra e foi soprado nele o fôlego da vida, Eva também foi feita de matéria, mas nesse caso a Bíblia relata que a matéria que foi usada para criar, para dar composição a Eva, era uma das costelas de Adão, que por consequência também era feito de matéria. Por que nós trouxemos nesse primeiro vídeo essa mensagem a respeito da criação do homem, uma coisa que é tão conhecida, mas também às vezes não muito entendida? Porque em Gênesis capítulo 3, depois da queda, nós vamos entender que esse corpo que nós habitamos hoje, ele é finito. Esse corpo que nós habitamos hoje, ele é mortal. Eu quero finalizar essa primeira parte, essa primeira abordagem do nosso vídeo, lendo em Gênesis, em capítulo 3, nós vemos aqui, depois da queda, depois da tentação, depois de ter se consumado o pecado, depois da desobediência, Deus fala com cada um deles. Quando falo cada um deles, digo, Deus fala com Adão, Deus fala com Eva e Deus fala com a serpente. Deus tem uma palavra para cada um deles. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado,
porquanto és pó, e ao pó tornarás. O Senhor nosso Deus fala com Adão que a consequência da sua desobediência é o fato de uma vida de sacrifício, uma vida de sobrevivência, até que os dias fossem consumados, os dias desse corpo na terra fossem consumados, e esse corpo vai voltar ao mesmo lugar de onde foi tirado. O fôlego de vida vai ser retirado desse corpo e só vai ficar a matéria. Por que nós trouxemos esse entendimento? Porque, à luz da Bíblia, nós entendemos que a nossa compreensão do mundo espiritual tem muito a ver com a compreensão a respeito desse corpo, como ele foi criado, como ele é atacado pelo pecado, como ele é atacado pelo inimigo, o que podemos fazer para manter esse corpo em santidade. No versículo 19, como acabamos de ler, no capítulo 3, logo após da queda, Deus fala para Adão, para a serpente e também para Eva. Para o homem, ele diz que ele teria que trabalhar. Para o homem, ele diz que ele teria que trabalhar e que a sua vida já não seria uma vida de delícias, como estava proposto originalmente por Deus, quando ele colocou o homem no meio do jardim do Éden. Ele teria que trabalhar, ele teria que sacrificar, e aquele corpo que ele estava habitando, ele ia ir se desfiando, o corpo ia ir se degradando, até que o fôlego de vida fosse retirado desse corpo e ele voltaria ao pó de onde foi tirado. O corpo morreria e entraria em decomposição e faria parte da mesma essência que foi feito. Quero deixar você com esse entendimento nessa primeira parte dessa nossa série, que ainda está sendo elaborada. Também não temos ao certo a quantidade de capítulos que vamos trazer no canal, mas se entendendo que a nossa vida nesse lugar, a nossa vida nesse mundo material tem um começo, tem um meio e tem um fim. A diferença é o que estamos fazendo com esse corpo que estamos habitando hoje, o que estamos fazendo com esse veículo que Deus nos proporcionou para que nós andássemos nesse mundo. Estamos vivendo, estamos colocando, como diz Paulo, apresentando os nossos membros, ou estamos desperdiçando nosso tempo, desperdiçando a vida que o Senhor nos deu para estarmos nesse lugar. Quero te agradecer pela atenção, quero te agradecer por essa primeira parte na qual nos acompanhou aqui no canal, e quero te lembrar, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se que nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje estamos continuando com a nossa série O Corpo Físico. Nessa segunda parte, trouxemos um assunto de extrema importância para nós meditarmos à luz da Bíblia como o inimigo ataca o nosso corpo físico. Antes de começarmos com a leitura, quero te convidar, a você que está nos acompanhando, a se inscrever no canal, ativar as notificações e nos deixar o seu like, para que assim o canal seja impulsionado para chegar a mais e mais pessoas. Nessa oportunidade, trouxemos as leituras no livro de Jó, o que entendemos que na Bíblia seja uma das melhores explicações a respeito de como o inimigo pode atacar o nosso corpo físico. Antes, no princípio, quero fazer uma contextualização a respeito do livro de Jó, no qual apresenta Jó como um homem temente a Deus, um homem que era extremamente abençoado por Deus, e no capítulo 1, no capítulo 1,
nós vemos que logo após de ser apresentada a vida de Jó e ser apresentado tudo que Deus fazia na vida de Jó, no versículo 6, o autor escreve a respeito de que um certo dia os filhos do Senhor se apresentaram perante ele e veio Satanás, diz assim aqui no versículo 6, me acompanha, versículo 6 do capítulo 1, e já entramos na leitura. No versículo 6 diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor diz a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto. E aqui o Senhor continua destacando as qualidades de Jó, para que na sequência o inimigo dissesse ao Senhor: bom, ele é isso tudo porque o Senhor o abençoa extremamente. E o inimigo diz a Deus: tira dele tudo que o Senhor está abençoando e vamos ver se ele continua sendo fiel. Por que eu comecei com essa explicação? Porque nesse primeiro capítulo nós vemos que Deus dá ao inimigo a permissão para tocar em tudo que Jó possuía, incluindo na sua família. E na sequência nós vamos ver, não vamos ler porque é bastante extensa a leitura. No versículo 10, o inimigo diz ao Senhor: porventura não o cercaste tu de bens, e a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste? No versículo 11 ele continua dizendo: mas estende a tua mão. Isso aqui é o inimigo falando para o Senhor: estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Na sequência nós vemos que Deus dá permissão ao inimigo para que acontecessem várias coisas. O Deus permite que aconteçam várias coisas na vida de Jó. Por exemplo, a perda dos seus filhos, dos seus servos, do seu gado, de tudo quanto Jó possuía. E no final do capítulo 1, Jó ainda se manteve forte. No versículo 21 diz: não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos tomar esse capítulo 1 de Jó como introdução para aquilo que nos interessa mais ainda nessa segunda entrega da nossa série, que é como o inimigo ataca o nosso corpo físico. Vamos lá, continuando com a leitura. No versículo 2, no capítulo 2 do livro de Jó, no versículo 1 começa com a mesma narrativa do versículo 6 do capítulo 1. Diz assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Versículo 2 diz: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Se repete a mesma narrativa. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus. Aqui há uma repetição quase que textual. Diz assim: temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade. E aqui uma parte muito importante que eu quero refletir juntamente com vocês. Diz assim: então diz o Senhor a Satanás, observaste, versículo 3, diz assim: havendo-me tu incitado contra ele, Deus está falando para Satanás, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa, diz Satanás no versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele e tudo quanto o homem
tem, dará pela sua vida. Vou explicar aqui em breves palavras o que aconteceu nessa sequência. Deus está dizendo para Satanás, mesmo tu havendo me incitado contra ele para que eu tocasse em tudo que ele tem, ele ainda não blasfemou de mim. Aí Satanás continua com a incitação diante do Senhor e diz assim, eu garanto a você que o homem dará tudo que possui em troca da sua vida. E no versículo 5, diz assim, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Versículo 6, e disse o Senhor a Satanás, eis que está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Aqui está a permissão de Deus para o inimigo tocar no corpo de Jó. Isso aqui é muito importante. Isso aqui nos leva a uma reflexão viva a respeito das coisas que acontecem no corpo físico. Obviamente que está bem retratado aqui que as coisas que acontecem no corpo físico são de permissão de Deus, mas também está retratado aqui como essas coisas acontecem e através de quem acontecem essas coisas. Olha o que diz aqui no versículo 7. Diz assim, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Esse versículo 7 é o cerne da nossa segunda entrega da série, como o inimigo ataca o nosso corpo físico. Porque ele diz que naquele momento que o inimigo teve a permissão de Deus para tocar no corpo de Jó e fazê-lo adoecer, ele diz que ele saiu da presença do Senhor e feriu, aqui está muito bem escrito, foi o inimigo que feriu Jó de uma chaga maligna da planta dos pés até a cabeça. No versículo 8 continua dizendo, e Jó, tomando um caco, um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. E mais uma vez Jó segurou a barra, Jó aguentou os embates e ele não blasfemou. Na sequência vai dizer que a mulher dele pediu para Jó amaldiçoar a Deus e para Jó desistir e morrer. E mesmo assim, Jó não desistiu, Jó não blasfemou contra Deus, ele não deixou de reconhecer que Deus era na vida dele, o que Deus fazia na vida dele, como nós lemos anteriormente, no final do capítulo 1, que ele diz, não saí do ventre da minha mãe. Quando ele fala isso, ele está falando da mãe biológica, né? Mas diz assim, não saí do ventre da minha mãe e não tornarei a ela. Quando ele diz que não tornará a ela, ele já está falando a respeito daquilo que nós falamos no capítulo 1 da série, que é do pó fomos feitos e ao pó da terra voltaremos. Isso aqui é muito interessante. Quero deixar aos irmãos com essa breve reflexão nessa segunda parte, dizendo que o inimigo ataca o nosso corpo e a compreensão dessa manifestação está muito ligada ao entendimento que nós temos a respeito da soberania de Deus. Nós temos o entendimento de que o inimigo atua, como diz na carta de João, né, que o mundo jaz no maligno. O inimigo atua nesse mundo material, mas sempre com a permissão e a limitação de Deus. Você viu o que ele diz? No versículo 6 do capítulo 2 diz, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Aí está uma permissão de Deus para o inimigo, mas também está uma limitação.
assim como no capítulo 1, ele tinha permitido a respeito de Jó que perdesse até a sua família, até seus filhos, as suas possessões. Nesse segundo capítulo do livro de Jó, Deus permite o inimigo tocá-lo, adoecê-lo, mas a vida de Jó está na mão de Deus. E eu quero deixar os irmãos nesse dia com essa compreensão. O inimigo pode te atacar, o inimigo pode te adoecer, o inimigo pode tirar tudo que você tem. Porém, o Senhor está sempre cuidando da sua vida. Tudo que acontece na nossa vida é de permissão do Senhor. Tudo que acontece com esse corpo físico que estamos habitando hoje é de permissão do Senhor, e mesmo que nos aconteça tudo como aconteceu aqui com Jó, de perder a família, de perder filhos, de perder as suas possessões, de perder a sua saúde, quero te dizer, não blasfema contra Deus, não nega a sua fé, não venha a dizer nada que seja contrário à vontade de Deus na tua vida. Espero que tenham compartilhado e desfrutado dessa segunda meditação, assim como nós fizemos aqui. E quero te lembrar, a você, onde você estiver, quando você estiver, lembra-te, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos. Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje estamos no terceiro vídeo, na terceira entrega da nossa série O Corpo Físico. Antes de estarmos dando leitura à primeira passagem bíblica, quero te convidar, a você que está nos acompanhando, se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, nos deixe o seu like, nos ajude a divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E para você que já nos acompanha, quero te agradecer por estar conosco até agora. Continua nos acompanhando, divulgando, compartilhando esse vídeo, para que assim a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Essa terceira entrega, esse terceiro capítulo da nossa série, leva por título O Ataque do Pecado. E à luz da Bíblia, vamos a meditar de como o pecado ataca o corpo físico. Me acompanha na primeira leitura, que está em Gênesis, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7. E diz assim: E o Senhor diz a Caim: Por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti? E se não fizerdes isso bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Vamos contextualizar um pouco essa palavra. Esse título é a oferta de Caim. Logo assim que Abel apresentou a oferta ao Senhor, Caim apresentou a oferta ao Senhor. Nesse caso, Caim estava desagradado, ele não estava conformado com a resposta de Deus a respeito da sua oferta, e Deus fala diretamente para Caim. Deus fala: por que te iraste? Por que o teu semblante caiu? Mas o cerne da nossa mensagem está no versículo 7, que diz: se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti, e se não fizerdes o bem. E aqui vem essa parte que eu quero analisar com todos vocês, que diz: o pecado jaz à porta, e o seu desejo, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Eu trouxe também a nova versão internacional, o que está escrito na nova versão internacional a respeito desses dois versículos, porque na versão da Almeida não fica muito claro, ou pelo menos não a respeito do que nós queremos trazer nessa série e a respeito do ataque do pecado. Olha que diz o versículo 6 e 7 do capítulo 4 de Gênesis, na nova versão internacional, diz assim: o Senhor diz a Caim: por que você está furioso?
por que se transformou o seu rosto? E no versículo 7 diz, se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E diz assim, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Nessa versão fica muito mais claro a respeito do que Deus está falando para Caim. E como o pecado é apresentado como algo que vem externamente, mas que nós sabemos que também habita na nossa carne. Mais para frente, nessa mesma meditação, nós vamos ver que o pecado habita na nossa carne. Mas nesse caso, eu quero trazer como contexto essa análise, essa reflexão a respeito do que Deus está falando para Caim. Deus está falando para Caim, se você fizer o bem, vai ser aceito aos olhos de Deus. Mas se você fizer o mal, o pecado já está à porta, ou seja, o pecado está próximo a ti. E aqui, nessa versão internacional, diz muito claramente, ele, ou seja, o pecado, deseja conquistá-lo. Conquistar a quem? A Caim, no caso. Diz, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Você deve dominá-lo. Exatamente, nós entendemos que Deus está advertindo Caim que se ele fizesse o mal, o pecado o atacaria, o pecado viria para cima dele, e o desejo do pecado é conquistar. O desejo do pecado é nos conquistar, está escrito aqui. Mas Deus também passa essa responsabilidade para Caim, que diz assim, eu estou conversando contigo aqui, eu estou falando contigo aqui, mas eu não posso, ou eu não é que não posso, Deus é Deus. Ele diz assim, a responsabilidade, Deus está falando para Caim, a responsabilidade de dominar o pecado não é minha. A responsabilidade de dominar o pecado, Caim, é sua. Sua é a responsabilidade. Porque Deus chama aqui, ele diz assim, saiba que o pecado o ameaça. Aqui na Nova Versão Internacional está o autor, o tradutor, usa a palavra ameaça, como que justamente o pecado a todo momento está nos ameaçando. O pecado a todo momento está à porta, está perto, está querendo nos conquistar. Por isso que nós trouxemos como princípio desse vídeo essa reflexão que achamos muito oportuna para nós fazermos um desenho do que acontece com o nosso corpo, com a nossa vida a respeito do pecado. Algo que além de habitar na nossa carne, chega como algo externo para tentar nos dominar, tentar nos conquistar. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 18, tem muito a ver com o que começamos falando a respeito do pecado. Ele diz, no versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E no versículo 24 ele termina dizendo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui Paulo está primeiramente fazendo uma divisão entre o que ele se enxerga como seu ser interior, o que ele enxerga
a respeito do que ele entende, sobre a lei de Deus, a respeito do que ele entende sobre seu homem interior, e ele faz uma separação muito interessante. Ele faz uma separação entre o desejo que ele tem internamente e aquilo que batalha na sua carne. Exatamente isso que nós queremos trazer a respeito nesse vídeo, como nós internamente podemos estar revestidos de entendimento, revestidos de tudo aquilo que é desejo de Deus, mas ao mesmo tempo na nossa carne o tempo todo opera. E ele diz, ele separa aqui, ele diz, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Por quê? Porque eu vejo que há uma força, na minha carne que opera contra tudo aquilo que é da parte de Deus. E exatamente, por exemplo, trago de novo a nova versão internacional, no versículo 24, na nova versão internacional diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? E aqui Paulo declara aquilo que nós, no primeiro capítulo da série, nós trouxemos, que é a respeito de que esse corpo que nós estamos habitando hoje, ele é um corpo mortal, um corpo transitório, um corpo que está sujeito a várias coisas, e um corpo que tem seu nascimento, tem sua vida, mas também tem a sua morte. Nessa oportunidade, nós trazemos uma reflexão a respeito do ataque do pecado. E nós entendemos que a nossa vida, enquanto cristãos, a nossa vida, enquanto estarmos vigilantes dos ataques do inimigo, do pecado e de todas essas forças externas que vêm tentando nos dominar, tentando nos tirar do foco de Deus, a nossa missão é justamente usar esse corpo para a glória de Deus, usar essa ferramenta que nós recebemos para a glória de Deus, e a todo momento estarmos rejeitando, lutando, combatendo, como Paulo fala, combatendo o bom combate, combatendo não somente a respeito dos inimigos de Deus, mas nós, entanto pecadores, nós, entanto, como Paulo começa dizendo no versículo 18 do capítulo 7 de Romanos, que na nossa carne não habita bem algum. Eu quero te deixar com essa reflexão nesse dia, para nós estarmos atentos, para nós estarmos, como já falamos, vigiando a respeito dos ataques do pecado. E no próximo capítulo nós estaremos falando a respeito de o que podemos fazer para rejeitar esses embates, tanto do inimigo, do pecado e de qualquer outra coisa externa que venha a lutar contra os mandamentos de Deus. Quero deixar a todos vocês com essa reflexão, agradecendo pela sua companhia, e lembrando a todos, onde você estiver, quando você estiver, lembra-te, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos. Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje estamos continuando com a nossa série chamada O Corpo Físico, nessa oportunidade com o quarto vídeo, a quarta entrega, onde vamos meditar a palavra de Deus a respeito da santificação desse corpo físico, da purificação, da separação desse corpo físico para a glória de Deus. Se inscreva no canal, ative as notificações e nos deixe o seu like. Na primeira leitura para hoje, trouxemos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, os versículos 15 a 20. E Paulo escreve assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça-se um corpo com ela? Porque serão, disse,
uma só carne. Referência a Gênesis capítulo 2, versículo 24. No versículo 17 continua dizendo: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação, em outras traduções diz da prostituição. Tudo o pecado que o homem comete fora do corpo, não, diz assim, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica ou se prostitui, peca contra seu próprio corpo. Versículo 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Pergunta, né? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós achamos muito conveniente trazer nesse dia essa passagem da primeira carta aos Coríntios, onde nós vemos que Paulo expõe a igreja em Coríntios a respeito de que o nosso próprio corpo, que nós achamos nosso, porque no momento estamos habitando nele, Paulo faz uma ênfase aqui a respeito da propriedade desse corpo, como não sendo nossos, mas sendo propriedade de Cristo. Vamos analisar um por um cada versículo daqueles que fizemos essa leitura. No versículo 15 diz: não sabeis vós, é o que estávamos falando agora, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? É Paulo escrevendo para a igreja. Paulo trazendo despertamento para a igreja. Diz, e aí Paulo pergunta, essa propriedade de Cristo, diz assim: tomareis, pois, os membros de Cristo e os fareis um com uma meretriz? Paulo está falando a respeito aqui de um pecado moral, está falando a respeito de pegar, de tomar o nosso corpo e misturá-lo com aquilo que não tem nada a ver com Deus, com aquilo que não tem nada a ver com Cristo. Aí ele diz: tomarás, pois, o membro de Cristo e fareis membros de uma meretriz? Não, é claro que não. Porque diz: ou não sabeis vós que quem se ajunta com a meretriz se faz uma carne só com ela? Isso aqui é um ensinamento muito importante a respeito de, não somente de fornicação, a respeito não somente de prostituição, sino a respeito de entender que as coisas de Deus são para Deus e as coisas que não são de Deus, elas têm que estar separadas daquilo que foi separado para Deus. E no versículo 17, bom, aqui ele faz alusão, né, como já falamos, a Gênesis capítulo 2, versículo 24, e diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor se faz um mesmo espírito. Paulo está trazendo para nós o ensinamento da separação das coisas que são de Deus, do nosso corpo físico, como ele deve ser santificado, como ele deve ser purificado. Para quê? Para viver unicamente para a glória de Deus. Aí, no versículo 18, ele orienta, ele dá um direcionamento. Ele diz: fugir da fornicação, em outras traduções, como eu já falei, prostituição. Porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Ou seja, o homem em si, nós somos pecadores por natureza. Habita em nosso corpo o pecado, como já tratamos em vídeos anteriores. No nosso corpo habita o pecado, mas aqui vem mais um ensinamento muito importante. Ele diz: mas o que fornica ou que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou seja, a respeito de fornicação, a respeito de prostituição, tudo que se tem a ver com que agride o corpo de uma maneira não somente moral, senão de se misturar com outras pessoas que não são aquela pessoa que foi direcionada para nós. O fato de se misturar, estamos pecando contra o nosso próprio corpo. Ele diz: quando você se mistura com uma meretriz, com uma prostituta, você está pecando contra o seu próprio corpo. Todos os outros pecados
que vocês cometerem, está falando para a igreja em Coríntios, pode ser também para a igreja nos nossos dias, pode ser para nós, que todos os pecados que cometemos são feitos fora do corpo. Agora, a fornicação, ela é feita contra o nosso próprio corpo. Entenda-se aqui que não somente nesse momento, estamos falando a respeito da meretriz, a respeito do pecado sexual, o pecado moral. Só que também na Bíblia tem outros pecados que são cometidos contra o nosso corpo, que de repente não está nessa passagem, mas também pode ser levado em consideração, como o pecado da glutonaria, o fato de comer indiscriminadamente e outras coisas que ao longo do vídeo vamos tentar compactar para que não se faça muito longo. Continuamos aqui, diz: ou não sabeis, no versículo 19, não sabeis que o vosso corpo, isso aqui é muito, muito fundamental, muito importante. Diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Aqui Paulo explica por que o nosso corpo tem que viver e tem que ser separado para a glória de Deus, porque dentro de nós habita o Espírito Santo que provém de Deus. Diz assim no versículo 20, já para conseguir levar o entendimento total aos coríntios e também à igreja nesse dia, diz: porque fostes comprados por um bom preço. Qual é o preço pelo qual nós fomos comprados? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Aqui ele diz, quando ele diz comprados por um bom preço, significa que fomos comprados, fomos libertos através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ou seja, esse corpo físico, esse veículo que Deus nos deu para nos locomover nesse mundo material, Deus tem que ser glorificado não somente com as nossas palavras, não somente, ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e também no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos feitura de Deus. Nós somos propriedade de Deus e também através do nosso corpo temos que glorificar ao nosso Senhor. Aqui eu trouxe uma segunda leitura para nós também continuarmos com as cartas de Paulo, e trouxe uma leitura aqui, diz no versículo 18 do capítulo 5, no versículo 18 do capítulo 5 de Gálatas, diz: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo dando uma lista de coisas que são catalogadas por ele como obras da carne, como obras de um corpo que não foi santificado, um corpo que não foi separado para Deus, um corpo que não passou pela transformação. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que dão lugar ao Espírito Santo, eles se afastarão e eles não cometerão aquelas coisas que estão listadas aqui pelo apóstolo Paulo. Para concluir, eu quero dizer, no versículo 22, também do capítulo 5 de Gálatas, diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade,
a fé, a mansidão e a temperança. Esse é o fruto do Espírito. Com isso quero concluir esse vídeo e mostrando a contraposição dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, para que estejamos sempre vigilantes a respeito de nos mantermos afastados de tudo aquilo que é aqui descrito por Paulo como as obras da carne e nos atentarmos às obras, à obra e aos frutos, ao fruto do Espírito Santo de Deus. Quero deixar a todos vocês com essa reflexão e dizer para todos: onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos. Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal A Bíblia Vive. Hoje estamos trazendo a quinta parte da nossa série que chamamos O Corpo Físico. Nessa oportunidade estaremos tratando a respeito da transformação desse corpo físico ao longo dessa meditação, desse estudo. À luz da Bíblia, vamos trazer alguns conceitos, algumas exposições que a palavra de Deus nos traz a respeito da transformação desse corpo. Mas antes de começarmos, quero te convidar a você que está conosco nesse dia a se inscrever no canal, ativar as notificações e nos deixar o seu like. Hoje temos muito conteúdo, por isso que eu te convido à nossa primeira leitura, nosso ponto de partida para darmos sequência à nossa série. O título, como já falei, é O Corpo Físico, a Transformação. E nossa primeira leitura está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 1 a 8. E diz assim: porque sabemos que, se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é dos céus. Continua dizendo no versículo 3: se todavia estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes de Deus. No versículo 7 diz: porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aqui nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, nesse versículo 5, no princípio do versículo 5, Paulo já nos introduz naquilo que vem de encontro com o título desse capítulo da nossa série, que é a transformação. Quero convidar os irmãos a fazer uma análise, versículo por versículo, para nós entendermos o que Paulo está querendo nos dizer, aonde que Paulo está querendo nos levar com o entendimento dessa palavra. No versículo 1, ele já diz que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, Paulo já intrinsecamente está se referindo ao corpo, a esse corpo que nós estamos habitando agora, e ele diz: se esse tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos,
Ou seja, ele já estabelece que essa casa que está sendo preparada não é dessa terra, não é terrena, não é física. Ele diz eterna nos céus. No versículo 2 diz: e por isso também gememos, desejando sermos revestidos com essa habitação do céu. Paulo diz, queremos ser revestidos com essa habitação do céu. No versículo 3 ele disse: todavia estando vestidos, fomos achados nus. Disse, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, mais uma vez, e nós, os que estamos dentro desse corpo, disse, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. E aqui está o cerne, aqui está o centro da mensagem, quando ele diz para que o mortal, esse corpo mortal que nós já viemos tratando, viemos conversando a respeito disso desde a primeira parte, desde o primeiro vídeo dessa série, e ele diz para que o mortal seja absorvido pela vida. Mas qual vida? Você me perguntará. Aparentemente nós estamos vivos agora, mas essa vida a qual Paulo está se referindo nessa hora, nesse trecho, nessa passagem, e diz que o mortal seja absorvido pela vida. Essa vida que Paulo está se referindo aqui é a verdadeira vida, é a vida eterna. E Paulo diz para que esse corpo mortal seja revestido pela vida eterna, para que esse corpo seja transformado. Mais adiante nesse vídeo nós vamos ver mais uma vez, à luz da Bíblia, nas palavras de Paulo, o que significa esse versículo. Ele diz no versículo 4. No versículo 5, ele diz, ora, para isso mesmo Deus nos preparou. Deus está nos preparando nessa caminhada, Deus está nos preparando nessa nossa peregrinação, justamente para que em algum momento nós sejamos revestidos com a vida eterna. Diz assim no versículo 5, no final ele diz, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O penhor do Espírito. Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos deu a promessa do Espírito Santo de que isso aconteceria. E no versículo 6 diz, por isso estamos sempre de bom ânimo. Estamos sempre de bom ânimo porque nós sabemos que mesmo estando aqui nesse corpo físico, nesse corpo transitório, nesse corpo passageiro, temos a promessa de Deus que receberemos um novo corpo revestido de glória para nós entrarmos no céu. Me vem à memória agora, nessa mesma carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, diz, por mais que o homem exterior se degrade dia após dia, dentro de nós cresce um peso de glória eterna. Está lá no versículo 4, um pouquinho antes dessa passagem que nós lemos. No versículo 7, ele afirma, porque andamos por fé e não por vista. Ele diz no versículo 6, disse, porque por enquanto estamos nesse corpo, olha que importante isso, enquanto estamos nesse corpo, vivemos ausente de Deus. É muito profundo isso, porque nós sabemos que nessa nossa peregrinação nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, habita em nós o Espírito Santo, mas Paulo diz aqui que enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes de Deus. E ele diz no versículo 7 novamente, porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista, mas em nosso corpo, como já estudamos em outros vídeos anteriores dessa série. Paulo diz que vivemos ausente de Deus. E no versículo 8, para terminar essa passagem, ele diz, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo. Queremos deixar esse corpo. Para quê? Para habitar com o Senhor. E rapidamente eu te levo, para nós finalizarmos essa série, rapidamente eu te levo um pouquinho antes na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50 a 54, acompanha comigo a leitura.
E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por isso que o título dessa mensagem, desse vídeo, é o corpo físico, a transformação. E aqui ele diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, esse corpo que é corrupto, que está corrompido, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E aqui Paulo está citando Isaías capítulo 25, versículo 8. Já fomos fazendo análise dessa segunda leitura, mas vamos retroceder um pouco, vamos ao versículo 50. Diz, eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. E aí a nossa cabeça humana, a nossa mente humana dá um clique, faz um clique. Porque a gente sabe que Paulo está dizendo aqui que esse corpo que nós habitamos hoje, a carne e o sangue, não herdarão o reino de Deus. E isso aqui é a coisa mais profunda que nós trouxemos nessa série, para que nós tenhamos o entendimento que esse corpo que nós habitamos hoje, ele não vai entrar no céu. Por isso Paulo diz que nós receberemos novos corpos, seremos transformados. E tanto na primeira leitura da segunda carta aos Coríntios, quanto essa leitura da primeira carta aos Coríntios, Paulo afirma que tudo aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. E tudo aquilo que é corrupto vai ser revestido de incorruptibilidade, ou seja, o corpo físico e a sua transformação. Para quê? Porque ele diz que convém que assim aconteça. Quando ele diz que convém que assim aconteça, é porque nós sabemos que nada que é corrupto entrará no reino dos céus. E para terminar, como foi mencionado aqui, eu separei aqui a leitura de Isaías, no capítulo 25, no versículo 8, Isaías vem fazendo uma descrição da obra do Senhor, e ele diz, no versículo 8 do capítulo 25, ele diz, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Assim escreve Isaías. Sem sair do contexto daquilo que nós estamos trazendo na nossa série, quisimos fechar essa nossa série com essa citação de Isaías, que também se estende para Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, também se estende para Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, onde João escreve a respeito de que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, e a promessa da redenção, a promessa da transformação, porque a nossa caminhada, a nossa peregrinação, lá no final, tem a promessa do Senhor, na qual nós receberemos novos corpos, na qual esse corpo mortal, esse corpo físico, esse corpo que envelhece dia após dia, ele vai receber a glória do céu, ele vai ser revestido daquilo que é incorruptível e, portanto, vai estar admitido para entrar no reino dos céus. Quero deixar a todos com essa mensagem, agradecendo pela companhia de todos ao longo dessa série, e lembrar a você que está me assistindo nesse dia, onde você estiver,
quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.